águia vem, eu chamo a águia vem, aponta na montanha, vem baixando no astral. Confia nessa força, que essa força é ancestral. Águia vem, eu chamo a águia vem, aponta na montanha, vem baixando no astral. Confia nessa força, que essa força é ancestral. Bom dia! Bom dia, muito bom dia! Se você não me conhece, eu me chamo Lutomichi. Vamos que vamos para mais uma leitura. E hoje nós vamos aqui de leitura intuitiva, estreando minha bola de cristal. Porque sim, hoje eu estava aqui no movimento, onde eu fui convidada pelos guias a colocar em prática esse movimento com a bola. E confesso que eu me sinto um pouco tensa por conta das minhas questões, claro. Mas eu vou trazer uma mensagem aqui para quem interessar possa, né? Hoje não tem escolha de grupo, hoje tem só uma concentração, né? E eu sinto que essa leitura a gente vai falar sobre dons espirituais. Né? E eu vou falar com pessoas que trazem uma grande conexão, pessoas que têm uma grande sabedoria de alma, e trazem uma conexão muito forte com os dragões, né? Eu sinto que tem uma energia muito forte nesse sentido. Com os dragões, uma energia muito forte de cura também, né? Quiron, você pode procurar Quiron no seu mapa para entender mais desse movimento. Ou você pode até procurar no Google o que a energia de Quiron, né? A mitologia de Quiron te conta, para você entender melhor esse processo. Porque o que eu percebo aqui é que existem, né? São pessoas, eu estou falando com pessoas que têm um movimento muito forte de clarividência. Pessoas que têm um movimento forte de clarividência, mas que eu sinto que isso foi bloqueado em vidas passadas numa batalha. Uma batalha entre dois povos. Sabe? Eu vejo bandeiras cruzadas, uma batalha entre dois povos, num movimento de disputa, né? E eu sinto que dois povos que trazem, né? Vou dizer trazem, porque essa memória está aí para ser acessada por você, muita sabedoria oculta, muita sabedoria de magia, que eu quero dizer, os segredos da vida. E nessa batalha houve uma interseção no seu livre-arbítrio, né? Onde de alguma forma alguém de uma outra nação fez um movimento de bruxaria, né? Para bloquear os seus dons. E esse movimento foi muito afetado, né? Foi muito afetado, mas você carrega uma visão de águia. Você carrega o dom de trazer à luz as sombras. Trazer as sombras à luz. E você tem uma especialidade no olhar. Essa especialidade no olhar, ela é percebida pelos outros como um olhar profundo. Que você carrega um olhar profundo. Pessoas que
As pessoas que têm medo das próprias sombras têm uma dificuldade de te olhar nos olhos, mas ao mesmo tempo percebem, sentem esse chamado para te olhar nos olhos. É difícil fugir do seu olhar, né? Mas para você mesmo é como se você carregasse um olhar investigativo, né? O seu olhar ele está sempre numa busca mais ampla sobre as situações. É como se de alguma forma o seu dom, né? O seu dom é ter uma perspectiva maior. Chakra coronário que nós estamos falando aqui é ter uma perspectiva maior sobre as circunstâncias, ver as coisas como Deus vê, de uma forma mais ampla, mais energética, inclusive, e um olhar muito curativo nesse sentido, né? Porque você consegue de alguma forma identificar e ver o lado curativo desse movimento de cada ser humano, né? Inclusive sobre si mesmo. E esse movimento que você experimentou em vidas passadas, ele trouxe para você um bloqueio muito forte nesse sentido, porque fez com que você acreditasse o qual você não é merecedor desse processo, desse movimento, trazendo para você muitas vezes uma confusão mental, uma dificuldade de ter clareza a respeito das situações e ou principalmente um ceticismo muito grande, né? Por mais que você goste da espiritualidade, por mais que você busque saber sobre esses assuntos, tem uma dificuldade muito grande em sentir a presença, em acreditar de fato nesse processo em você. É como se houvesse uma dificuldade, uma desidentificação. Não, isso não é para mim, né? Pode ser que você busque informações sobre dons mediúnicos, sobre espiritualidade, mas é como se você não se identificasse com esse movimento, né? Isso é para outras pessoas, não para mim, né? E isso provoca em você uma dificuldade muito grande de confiar no seu olhar, na sua perspectiva, na sua visão. E faz com que muitas vezes você também tenha medo de assumir o seu dom, a sua maestria nesse movimento, sabe? E eu sinto que você vem experimentando circunstâncias, né? Essa circunstância que você experimentou em vidas passadas com uma pessoa específica de um grupo, de uma comunidade diferente da sua, trouxe uma energia muito de disputa, de ódio, de conflito mesmo, né? Uma disputa entre duas nações, mas especificamente entre você e essa pessoa, né? Muito provavelmente vocês carregavam cada um de vocês uma sabedoria muito forte, né? Podendo ser sacerdote de algum lugar, ou um oráculo, né? Antigamente as pessoas que tinham o dom de percepção, tinham o dom de ver o oculto, eram chamadas de oráculo. E você experimentou com essa pessoa o poder da disputa, né? A disputa pelo poder. Só que todo esse movimento trouxe, né? Nessa vida, vocês trazem um formato diferente, desafiador e diferente. Talvez essa pessoa seja, para algumas pessoas, talvez essa pessoa que você se conecta com ela ou vai se conectar, é uma pessoa que pode ser de uma outra nação também, né? Com essa diferença cultural. Talvez não, né? Para algumas pessoas não, mas num envolvimento muito profundo de amor. Porque a outra polaridade do amor é o ódio, né? Vocês experimentaram o ódio em outras vidas, mas vocês fizeram um contrato de curar esse movimento nessa vida. Para algumas pessoas, essa pessoa que você vai experimentar, né? Ou já experimenta, pode ser um familiar. Pode não ser alguém de outra nação, mas pode ser um familiar. Mas o movimento com essa pessoa, ela traz uma energia de muito amor e muito ódio, né? A pessoa tem a capacidade de despertar em você a sua vitalidade, a sua potência criativa, todo o seu poder de manifestação, inclusive os seus dons psíquicos, seus dons mediúnicos,
Essa pessoa tem um dom de despertar o melhor em você, aflorar em você esse movimento, mas através da sombra. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo que não é possível a gente iluminar sem mergulhar na sombra. E existe um movimento muito grande nesse sentido. Um movimento de florescimento. Eu sinto que nesse movimento de cura vem também um processo todo de ancestralidade para que vocês curem. Curar a ancestralidade aqui é trabalhar a dor da negação do dom, para que você possa resgatar o dom. Que dom, Luciana? O dom de clarividência para algumas pessoas, para a maioria delas, né? Nós estamos falando aqui do olhar. O dom da vidência, o dom de lidar com questões de antepassados, né? De ancestralidade, pode ser através, inclusive, de constelação familiar ou não, pode ser também através de registros acásticos, né? De regressão, e o dom de trabalhar com questões de vidas passadas. Um movimento de ajudar a sua comunidade, aqueles à sua volta, aqueles que chegam para você através de ajudar a curar essas pessoas através dos fractais, né? Das memórias de vidas passadas. Trazer luz para a sombra. Libertar o medo de olhar para a sombra, libertar o medo, começar a ver beleza nessa sombra. É como se fosse o que os contos de fada e os filmes representam, né? Tem sempre um herói e um vilão, tem sempre o príncipe querendo salvar a princesa do dragão, mas o movimento é sempre vamos lutar contra aquilo que é sombrio, que é considerado ruim, mas que não é ruim. Então pode ser que você traga uma percepção muito errada a respeito dessa pessoa e vice-versa, dessa pessoa que está na sua vida, que para a maioria pode ser um amor, né? Uma alma gêmea ou uma chama gêmea. Mas eu sinto que para algumas pessoas pode ser um familiar, né? Um irmão, uma irmã, alguém nesse sentido. Alguém onde você vai experimentar ou já experimenta uma relação de amor e ódio, né? E o movimento de cura, o sentido de cura de vocês, né? Das pessoas que se conectam aqui com essa leitura, é começar a ver... começar a ver o outro de uma forma mais ampla, porque o outro reflete para você o seu passado. O outro reflete para você a sua sombra, aquilo que você reprime, aquilo que você nega em você, e vice-versa. E há um movimento de, sabe, um prisma, né? É até interessante que você compre um prisma e coloque ele pendurado na porta de entrada da sua casa. O prisma, quando a luz do sol bate, né, ele reflete várias cores. Ele amplia essa luz em várias cores, ou seja, para que você consiga ver a mesma situação de várias formas, para que você amplie o seu olhar, né? Essa pessoa e você fizeram um contrato bem bonito de cura nesse sentido, para que vocês possam ver as coisas como Deus vê, de uma forma mais simples falando, né? Ver as coisas como Deus vê é uma das questões mais complexas do ser humano hoje, por nós estarmos muito limitados à nossa mente, às nossas experiências, né? E você e essa pessoa trazem um desafio muito grande nesse sentido, né? Um olhar curativo. E é muito engraçado, porque quando eu comecei essa leitura, eu estava vendo aqui um olho direito. Não sei se olho direito, né, tem alguma coisa para você, às vezes tem. E de repente essa imagem mudou, né? Essa imagem mudou de um olho para uma imagem definida, que eu ainda não sei dizer, daqui a pouco eu vou contar.
E eu vejo também, além dessas duas bandeiras, eu vejo é como se fosse uma montanha e como se houvesse assim um dragão, onde a cauda dele é muito escura e a frente dele é como se fosse uma flor desabrochando, sabe? Uma energia muito bonita, assim, uma cauda muito escura e é como se ele fosse transformando as cores, trazendo cores na frente, principalmente o verde, o laranja e o vinho. São três cores muito importantes, o que me conta um movimento de cura, principalmente no chakra cardíaco, no chakra sacral e básico, né? Um movimento de trabalhar o pertencimento, para que se liberte toda e qualquer necessidade de... eu vejo a letra A aqui para algumas pessoas, né? A letra A é um movimento muito forte. E para algumas pessoas, Paris é um lugar muito importante nesse movimento. Então nós estamos falando aqui de autoaceitação, né? De aterramento, de pertencimento e de amor incondicional. Engraçado, porque o amor incondicional pode vir no formato de ódio muitas vezes. E eu sinto que é bem esse o processo de vocês, né? Conseguir trazer de um extremo a outro esse movimento. E a imagem do olho, que eu antes via um olho, agora eu vejo como se fosse... Sabe, a minha logomarca, ela é um dragão, mas esse dragão eu estilizei ele, claro, mas ele é um Ouroboros. O Ouroboros é uma serpente comendo o próprio rabo, né? Identifica o processo de autoconhecimento. Só que aqui eu vejo esse movimento para o passado, né? Uma coisa virada para a esquerda e num formato interessante. Ora eu entendo que é um dragão, ora eu entendo que pode ser um peixe. E nós vamos falar dessa energia, né? Porque os dragões representam, na minha crença, a energia mais alta, a energia, a espiritualidade mais alta, né? E o peixe representa o profundo, entende? Entendi. O peixe representa o profundo, né? O que está na profundeza do oceano, na profundeza dos sentimentos, mas é onde também tem a maior abundância, né? E esse movimento tem asas, ou seja, dar vazão às infinitas possibilidades, sabe? Pode ser que nesse momento você esteja assim desacreditada dessa relação ou da sua vida, num processo achando que as coisas não vão funcionar, mas talvez você esteja com dificuldade apenas de olhar por outro prisma, de identificar de fato o aprendizado nessa história, entende? Existe um movimento muito nesse sentido. Pessoas que eu sinto que vêm passando por um processo muitas vezes até de saúde, né? Um processo para algumas pessoas até no corpo físico, né? Tá reverberando essa história, essa mudança que vem acontecendo com você, porque você tá passando um movimento de mudança muito grande, sabe? Você tá passando um movimento de mudança muito grande para curar na raiz da questão a energia de disputa. Toda energia de disputa que você experimenta com essa pessoa e com outras pessoas na sua vida, elas vêm te mostrar o quanto há uma parte em você que você tem rivalidade. Para a maioria das pessoas aqui, o feminino, né? A rivalidade com o feminino em você. Isso pode reverberar fora com problemas com a sua mãe, ou com mulheres, ou em ser mulher. E pode ser só uma reverberação dentro, né? Por exemplo, você é mulher e não se sente muito confortável nesse processo. Por exemplo, pode haver uma crença onde você entende que
por ser mulher você não pode ter sucesso, tem que se submeter, né? Mulher merece menos, sabe? Esse movimento machista ao qual nós fomos criados pode estar incutindo muitas crenças com relação a isso, e essa é uma energia que vem de ancestralidade, sabe? Um movimento de se curar. Ou o masculino, né? Um menosprezo pelo masculino. O menosprezo pelo masculino pode representar para você uma dificuldade da mesma forma que a mulher, né? Por achar que a mulher não pode, por achar que é homem também não pode, ou achar que é difícil ser homem, né? Isso pode também reverberar no processo de nasci no corpo errado, né? Nasci homem, mas eu gosto de ser mulher. E eu não estou dizendo que isso é um problema a ser curado, é preciso curar a raiz, e isso pode não interferir na sua opção hoje, né? No que você entende que é bom para você. Pode ser que você não mude de nada fora, mas que você precisa se sentir confortável com você, independente da escolha que você faça nos relacionamentos, entende? Da preferência que você traga, né? Porque sim, é preferência, vamos falar a verdade. Existe esse movimento, mas existe também um movimento, é um movimento muito de raiz, por exemplo, assim, olha, se você se relaciona com um homem, você tem uma tendência a menosprezar o masculino, né? É como se você é mulher e se relaciona com um homem, é como se houvesse... E se você é homem e se relaciona com homem também, né? Mas eu sinto que é mais para mulher esse movimento aqui. É como se houvesse eu preciso provar que eu sou tão boa quanto, entende? E há uma energia de disputa nesse sentido. E se você é homem e se relaciona com mulher, é como se houvesse um menosprezo no sentido de... de não dar valor, né? Não sabe dar valor às relações muitas vezes, com as mulheres, que eu quero dizer. Sejam amigas, sejam funcionárias, sejam chefes, seja relacionamento amoroso, entende? Por quê? Porque eu sinto que teve um embate muito grande nesse sentido aqui em ancestralidade, né? E tem um movimento de ajustar essa energia, para que a gente consiga de fato voltar a ser como antes, né? Uma harmonia entre os dois polos. Uma harmonia entre os dois polos. Onde as duas forças podem ser expressadas na sua maior potência sem gerar conflito, entende? Com harmonia, com parceria. Aprender a trabalhar em parceria. Aprender a dar as mãos, aprender a compartilhar, né? Isso é um movimento muito importante. E eu agora, mudando de imagem, eu vejo eu não sei, para algumas pessoas pode ser um floco de neve, né? Já vi um floco de neve fotografado, tem assim uma imagem bonita, mas eu vejo também um movimento muito forte de bacia. Bacia do corpo físico, né? A estrutura óssea. O quanto que esse movimento todo que nós estamos falando aqui pode ter congelado o chakra sacral, fazendo com que você reprimisse a sua energia vital, a sua energia criativa, a sua potência, né? A sua libido, entende? Essa energia pode provocar questões nos órgãos reprodutores, mas também na bacia em si, né? Dores na lombar, rigidez no quadril, problemas, né? Até médicos aí com questões do quadril, porque essa disputa toda, há uma dificuldade, essa disputa toda é só para resgatar o amor incondicional e entender a necessidade de integração para que você possa de fato se sentir pertencente e caminhar com as próprias pernas. Para algumas pessoas, questões de varizes aqui também, né? Agora eu vou falar uma informação aqui que é única. Alguma pessoa aí está com algum problema pode ser um problema de circulação, pode ser um problema de pressão, algum problema no sangue que não está identificado, e isso pode ser algum tipo de verme, né? Vá ao médico pesquisar, mas peça para pesquisar nesse sentido, porque
existem alguns vermes que são difíceis de serem identificados e ou os médicos não dão muita atenção por não ter muito, né? Quando, por exemplo, quando eu tenho um surto de algum tipo de verme, né? Isso fica bastante conhecido, a pessoa já dá atenção para aquilo, mas quando não tem, a pessoa não lembra de pesquisar sobre, né? Então pesquise, porque pode ser algum tipo de verme que está alojado no seu intestino, provocando algum problema aí na sua circulação ou até cardíaco, tá? Vá ao médico olhar esse movimento. Não sei para quem é isso, mas me veio aqui, eu tenho que falar. Pode estar trazendo uma sensação de cansaço, uma sensação de desgaste, né? Uma sensação de circulação, né? Ruim, entende? Então eu vejo aqui um movimento muito bonito de autoaceitação e cura, a partir do momento que você aprende a expandir o seu olhar a respeito do mundo, né? De si mesmo, se aceitar do jeito que você é, aceitar os seus dons, né? Aceitar os seus dons não quer dizer que você tem que trabalhar com eles, que você pode não trabalhar com eles, mas é importante que você tenha consciência, até para que você não fique captando coisas que não são suas e fique perdido por não saber identificar. Que isso pode provocar muita confusão mental, tá? Para algumas pessoas ser até diagnosticado com algum tipo de questão mental, sendo que é só um desajuste no seu dom, por você não reconhecer e aceitar o seu dom, tá? Então busque também um movimento nesse sentido. Certo? Então, assim, eu intenciono cura para todos nós, né? E que esse movimento seja de fato... curativo para todos nós, né? E para algumas pessoas eu sinto que pode ter um movimento de fraqueza e pode ser alguma questão nos seus glóbulos vermelhos, né? Às vezes falta de ferro, falta de alguma vitamina. Vá olhar, né? Como anda a sua alimentação aí também, olhe esse movimento, né? Procure se alimentar aí de coisas que tenham ferro, mas vá no médico para ter certeza disso, tá? Porque tudo que a gente olha energeticamente aqui é importante que você confirme com o médico, porque eu, enquanto terapeuta holística, não tenho autorização nem autoridade para falar de saúde. Eu falo o que pode acontecer na sua saúde e é importante que você olhe isso com um profissional adequado, que é um médico, ok? Tem a responsabilidade sobre o seu corpo. Certo? Então é isso, essa é a leitura de hoje. Você está num processo de crescimento muito bonito e se está muito dolorido para você é porque você está com dificuldade de ajustar a forma de ver. Ajustar no seu caso não é um foco apenas, é conseguir a multiplicidade do olhar, né? Ver as coisas como Deus vê. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o chakra coronário. Assista que pode te ajudar nesse movimento, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Se você gostou desse tipo de leitura, deixa aqui no comentário. Eu gostei muito de fazer, é uma coisa nova para mim, mas que é muito profunda. Se você ressoou, deixe seu like, seu comentário. Um beijo grande no seu coraçãozinho, um excelente dia e até a próxima.